A gente sempre quer as coisas de nossa forma. A gente não para ouvir a opinião dele. E aqui ele está dizendo, tardios para falar. Tem um versículo em Provérbios que eu falei hoje para a Núria. Pense para falar e fale para pensar. Ele está alertando para a gente ouvir, saber falar e tardio para irar-se. Porque quem ouve, não é verdade? Quem ouve, a Núria ela vai poder falar bem fácil, ela sabe. Quem ouve e pensa antes de falar, é mais difícil tirar, porque a ira vem como? Um ferindo o outro. Então os dois brigando. Fala assim pro Jorge, Jorge, segura a bronca. Fica na tua. Porque se um se segurar, um despertar a ira um do outro. Aí você tá ouvindo e tardio para falar, aí a ira não vem para você e nem passa de novo para ela. É só um que joga e acabou. Isso acontece muito, vai acontecer muito entre a gente aqui. Às vezes eu vou falar, mas vai para que haja aquilo que falou, para vir luz. As trevas têm que sair, às vezes Deus vai permitir o Jorge falar algo para mim, para eu acordar. Por que não? Qual a diferença de mim? É verdade. Não tem nenhuma diferença, gente. Eu sou apenas um líder, mas eu também erro com vocês. Né? Só a mesma coisa. A gente tem que ter ouvidos, aprender a ouvir e pensar antes de falar. Alguém tem que estar assim. Numa discussão, alguém tem que estar ouvindo. Também falar e pensar aquilo que falou, né? Isso, por isso que fala. Tardio para pensar, ou seja, pense antes de falar. Para não magoar um ou outro. O reino de Deus é unido, não é? Deus já fez o Reino Unido. Não é na Inglaterra. O Reino Unido está aí. Só que nós que dividimos na igreja, somos nós. Eu olho aquele meu irmão ali, olha, aquele não faz a coisa direito. Não está cantando bem. Eu estou dividindo o reino de Deus. E olha lá o que diz no versículo diante. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Toda vez que a gente quer fazer justiça com nossas próprias mãos, a gente quer resolver as coisas como a gente quer que seja feito. Mas a justiça de Deus ela é diferente, ele trabalha de outra forma. Ele não trabalha da forma que a gente quer. Não é dele? Essa semana a gente conversou? Você conseguiu falar com ela? Eu falei ontem que ela a gente não fala. Ela me chama para conversar agora diretamente. Ou seja, tá tendo encontro com Deus, tá vendo? Tá? Não foi? Curtindo? Dá um sorrisinho pra família aí. Aê! Já tá com sono. Então, ou seja, a justiça do homem não é a justiça de Deus. Não adianta a gente se irar, a gente perder a linha. Não vai fazer justiça. Paz. Em nome de Você tá pintando aí embaixo. É bom que vai receber o Eu só tô perguntando se esse barulho aqui embaixo, Jorge. Eu tô falando, não, eu não falo assim. Pensar antes de falar. Tá bom de Calma. falar. Lê de novo, Guilherme, por favor. Vamos começar Sejam dos outros. todos prontos para ouvir, tardios para falar. Muito tardinho, de preferência. Ou nunca, se der, nunca. Me diga uma coisa. Para que você vai falar se o justo não se justifica? É, lógico. Não é a justiça de Deus que você está servindo? Você não está buscando a justiça de Deus? Não tem como ter duas justiças. Tem dois juízes no tribunal? Não. Tem? Não tem como. Então, ou seja, você não é o juiz. Difícil, eu vou te falar a real. É muito difícil. Na prática. Mas tem que praticar. Porque assim, se a gente não pratica, a gente nunca vai mudar. Tem que dar o primeiro passo. A gente não. É assim, eu vou dar um testemunho meu. Eu nunca fui levar desaforo pra casa. E um dia, no meio da frente de todo mundo, a minha sogra falou assim, desse jeito pra mim. Você não entrou na minha família pela porta, você pulou a janela. Olha que na frente de todo mundo. Mas você tem medo da Dona Rosa, por isso você Meu, nossa, veio na ponta da língua. Sabe? Vá pra puta que te pariu. Mas primeiro é o respeito. Né? E depois a gente aprende. Ela tem medo, ela tem esse. Respeito. Claro, amor. Respeito. Não, qualquer pessoa tem Mas respeito. pegou ontem, aconteceu um bagulho desse ontem. Ligaram aqui e falaram assim, por que você não se separa de Jorge? Aí eu falei, mano, não deixa, vai, circunciso. Então assim, meu, olha, tem. entendi o que ele Vamos ler de novo. Ó, sejam tadinhos. Então assim, tem que ter. Quando a pessoa. A gente temos que entender que nós temos ninguém igual.
Ninguém tem o raciocínio igual, ninguém tem as atitudes iguais. Somos totalmente diferentes. A gente, antes de tudo, acho que tá na palavra de Deus, tem tudo. Você tem que ter... eu, pelo menos, eu tenho lido e é assim. Acho que isso a gente aprende quando a gente lê muito, né? Não só o que você... A sua tradução, a gente lê, você né? Tem que ter... Então, assim, eu tenho lido muito que fala, na palavra fala, me corrija se eu estiver errada. A gente tem que sempre ser menos que qualquer um. Sabe o que Jesus diz? Que nós somos escadio para os outros. A gente tem... Se ele tá falando que eu tenho que ser menos que os outros, se a pessoa não aceita o que eu digo... A gente vai sempre estar sendo, sei lá, tirado pelos outros, então... Olha lá. O que a palavra diz. Quando acontece isso, quando a pessoa está agindo para falar... Vai falar, a mulher ali, mano, ela virou que ela virou cristã. Não é, mas sabe, a índole aqui é a bondade, né? Talvez... Eu falei isso com o Bia esses dias. Por que tardio para pensar? Quando você vai... Não deixe o sentimento, a sua fé não pode ser guiada por sentimento. Sabe? Aquilo ali, eu falei, se você está tardio para pensar, você está se humilhando ao Senhor. Eu não vou falar. Mas aí, é uma coisa que precisa ser falado, Guilherme. Aí é caso, mas é um jeito de falar. Tem que falar. Mas é o jeito de se falar. É, exatamente. Jesus só xingou os fariseus, os religiosos. Mas por que xingava? Porque os caras praticavam algo e não cumpria. Mas era fora, não era as ovelhas dele. As ovelhas dele, a única que ele xingou foi Pedro. Para trás de mim, Satanás. E Judas não traiu ele. E o que ele fez? Faz o que você tem que fazer, Judas. É, exatamente. Não adianta, a gente tem que se humilhar, a gente tem que ser... Não é tão simples. Mas a gente tem que conseguir, Mas como que se faz num caso que nem o Bia? Um cara que só gosta de falar e não gosta de ouvir. Igual aquele dia no dia do que nós estávamos lá, que nós ia fazer um negócio, que vocês chamaram ele pra conversar. Você viu o jeito que ele subiu gritando lá? Sabe o que aconteceu? No outro dia ele foi lá e conversou com o Jefferson, menino, pra cantar comigo amanhã. Pediu um conselho pra ele. Chegou pra me pedir desculpa, falou, mano, errei. Meu irmão, e não pediu pra mim. Deus, meu irmão. A justiça de Deus, ela vem. Pra mim também. Ela vem, não tem jeito. A justiça de Deus vem quem é tardio pra falar, meu irmão, quem ouve. Deixa Deus que justifica. Não é ser bundão, é entender que Deus vai fazer algo. O Bia é muito duro. O Bia ele admite muita dificuldade pedir o perdão. É orgulho. Aceitar que tá errado e pedir perdão. Aquele dia que ele falou assim, e se eu te dar um murro na cara, você lembra? Mano, eu tava lá dentro, cara. Eu falei, a mim por quê? Você dá um murro no meio da cara de vocês. Se é pra mim que ele fala aquilo, eu falei agora. E essa daqui, brigando lá dentro. Ele falou que era uma coisa, ele fez, e se eu te desse um murro na cara, você falou, fica quieto, irmão. Já me perguntaram 2 vezes na minha vida. Irado nada, tava nada, mãe, tava nada. Você deixou ele irado. Mas eu deixei, mas ele tava. Mas olha, por exemplo, vou dar um exemplo. O Bia tá falando, certo? Ele tá explodindo. Meu irmão, só ouve, tardio pra falar. Ele vai acalmar, aí ele vai se tocar uma hora. Porque ele tem mente, ele raciocina. Ele não é um animal. Ele é um neandertal. Ele sabe, mas ó, é o orgulho. Mas a questão é o quê? É nós. Que? O que você quer, Igor? Cortou todinho o raciocínio do menino. Ele quer uma chupetinha, doido. O que ele quer? Ele quer Neston. Ou seja, tem que começar de nós, Jorge. Posição, rapaz. Você é homem, rapaz. Pra falar. Você não entende a palavra. Lê de novo, capítulo 19. Seja tardio, você vai falar gordão. Chega, Jorge. Se controla. Então, ou seja, pra gente entender isso, tem que começar de nós. A gente tem que fazer algo diferente. Você não vai postar isso na internet, né? Ih, falando do Bia, o Bia, ela tá brincando. Seu trouxa, ele vai te... A mão de Deus está conosco. Vou falar de Eliseu. Eliseu era careca. Tá vendo? Ele era careca. Foram zoar com ele. O que aconteceu? O cabelo dele cresceu. As crianças que zoaram, né?